Então, bom dia a todos. Nós estamos concluindo o conteúdo da disciplina. Eu acho que nós temos só a próxima semana de aula, né, aula teórica. E hoje nós iremos falar do tratamento de neoplasias, né, principalmente do tratamento farmacológico, né, quais são os medicamentos utilizados no tratamento de câncer e como que eles agem, como é que ocorre a ação desses medicamentos. Lógico, eu não vou tratar de forma aprofundada, eu vou apenas descrever algumas classes de medicamentos e alguns tratamentos mais inovadores, tá? E como essa é uma classe de medicamentos muito complexa, se você tiver a oportunidade de pegar um medicamento quimioterápico e tentar analisar a bula dele, né? A bula dele é gigante. Esses medicamentos chegam a ter uma bula do tamanho de um jornal, né? Com aquela letra miúda. Então, tem muitas informações envolvidas, tem muitos efeitos colaterais, né? Em vários quimioterápicos, muita interação com medicamentos. Tem medicamentos que você não pode tomar junto com outra substância, até com vitamina C, que pode gerar redução de efeito. Então, existe uma grande quantidade de informações quando se fala em medicamentos quimioterápicos ou antineoplásicos, né, os medicamentos utilizados no tratamento do câncer. Então, eu vou fazer aqui uma breve revisão do que nós falamos na aula passada. Nós chegamos a concluir a aula passada? Sim. Sim. Foi com vocês que... Ah, tá. Acho que foi quinta-feira à noite que eu não deu para concluir o conteúdo por conta da internet que estava ruim. Então, beleza. Então, vamos recapitular o que nós falamos na aula passada. Então, primeiro, na aula passada, a gente tratou de alguns conceitos a respeito de neoplasias, né? Falamos de tumores, né? Que tumor é qualquer crescimento, né? Qualquer elevação anormal de um tecido. E esse tumor pode ser causado por processos inflamatórios, por torções, inclusive por neoplasias, tá? Um hematoma pode ser considerado tumor? Sim, né? Uma espinha pode ser considerado um tumor? Sim, né? Qualquer crescimento anormal, qualquer elevação, qualquer inchaço de um tecido é considerado um tumor, inclusive neoplasias. E aí nós falamos a diferença de neoplasia maligna para benigna. A neoplasia benigna, ela tem um crescimento expansivo, né? A massa tumoral ela cresce localizada, né? Apenas aumentando o seu tamanho. Ela não tem capacidade de invadir os tecidos vizinhos, ou seja, ela não gera metástase. As células da neoplasia benigna são células diferenciadas, né? Elas se parecem com as células a quais elas foram originadas, semelhantes ao tecido. Porém, elas têm um crescimento acelerado, elas se multiplicam rápido, né? E elas geralmente, essa massa tumoral geralmente é envolta por uma cápsula fibrosa e, consequentemente, ela é muito bem delimitada. Então, o cirurgião, o oncologista, ele consegue distinguir perfeitamente qual tecido neoplásico e qual tecido bom, e consegue, inclusive, remover cirurgicamente com uma margem de segurança muito boa. Já a neoplasia maligna são células indiferenciadas, ou seja, células que perderam a capacidade de amadurecimento. São células tão indiferenciadas que elas se assemelham às células-tronco. Uma alta taxa de multiplicação, de mitose. Elas têm crescimento invasivo, elas emitem, a massa tumoral principal emite projeções e invade os tecidos vizinhos, que podem cair na corrente sanguínea, ou podem cair na corrente linfática. Então, existem essas duas vias de metástase, né? A via linfática e a via hematógena. Essas células têm capacidade de gerar mitose, tem uma alta capacidade de gerar morte do paciente também.
E nós falamos também sobre células-tronco, né? Na aula passada, que as células-tronco, elas têm duas características bem importantes. Autorrenovação, é como a célula-tronco dá origem a outra célula-tronco através de mitose. E as células-tronco também têm a capacidade de se diferenciar em diversas células, que é chamada de potência. E de acordo com a potência, essas células-tronco são divididas em 4 grupos. As células todipotentes, as pluripotentes, as multipotentes e as unipotentes. As células-tronco totipotentes, elas são tão imaturas, tão primitivas, que elas conseguem dar origem a um embrião completo, se diferenciando em tecidos extraembrionários, como os anexos embrionários, né, o saco vitelínico, o córeon, o alantoide, o amnion, a placenta, né, e córeon, alantoide, saco vitelíneo, amnion, placenta, são esses 5. E os tecidos que dão origem aos tecidos embrionários, né, os folhetos germinativos. Os folhetos germinativos são 3, né? A ectoderma, a endoderma e a mesoderma. E essas células todipotentes têm capacidade, têm plasticidade, né? Uma versatilidade, né? Uma potência muito ampla, e ela consegue se diferenciar em todas essas células. Já a célula pluripotente, ela perde um pouco a potência. Ela não consegue dar origem a um embrião completo, mas ela consegue dar origem aos 3 folhetos germinativos e, consequentemente, originar qualquer uma das células do organismo adulto. Então, ela tem capacidade de se transformar na ectoderma, mesoderma e endoderma e, consequentemente, amadurecer em tecidos adultos, né? Ela se transforma em qualquer uma das 216 células encontradas no nosso corpo. Já a célula multipotente, ela tem uma potência um pouco mais reduzida que a pluri e que a TOT. Essas células já têm uma certa diferenciação, elas já estão comprometidas com um determinado tecido, e elas vão, né, elas têm a potência apenas de se diferenciar nas células desse tecido. Exemplo, nós temos as células tronco-hematopoéticas. As células tronco-hematopoéticas, elas são comprometidas com o tecido hematopoético, o tecido sanguíneo. Então, elas só vão se transformar, elas só vão se diferenciar em células, né, da linhagem sanguínea. Elas podem se transformar em plaqueta, hemácia, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfócito, monócito, mas essas células todas são da linhagem sanguínea. Uma célula tronco-hematopoética nunca vai ter a capacidade de se transformar num osteócito, ou no osteoblasto, ou no osteoclasto, que são células dos ossos. Nunca vai dar origem a um adipócito, que é uma célula do tecido adiposo, nem de um condrócito, lá das cartilagens, nem de um fibroblasto, do tecido conjuntivo, nem de um neurônio do sistema nervoso central, nem do hepatócito, lá do tecido hepático. Elas são comprometidas com a linhagem sanguínea. Elas são células tronco hematopoéticas. E existem as células tronco unipotentes. Essas têm uma diferenciação, uma potência mais reduzida, porque elas são extremamente comprometidas com o tecido. E elas vão dar origem apenas a um tipo de célula. Elas são células tronco, elas têm uma capacidade de renovação e de diferenciação, porém, né, essa diferenciação é unidirecional, ela vai dar origem só a apenas uma célula, como, por exemplo, os queratinócitos lá da pele ou as células do cabelo, lá do bulbo capilar. São células-tronco encontradas nessas regiões e elas são células-tronco unipotentes. Certo? E nós falamos também das etapas da metástase na aula passada, que é a capacidade de desprendimento das células do tumor original, invasão do tecido vizinho, né? Acesso às células, aos vasos linfáticos e sanguíneos, sobrevivência na corrente sanguínea e depois adesão na parede do vaso e, consequentemente, invasão do tecido, do tecido distante e angiogênese, né? Nós falamos de todas essas etapas na aula passada. Então, na aula de hoje,
Qual é a minha proposta da aula de hoje? Nós vamos falar sobre tratamento neoplásico, né? Mas como a disciplina é uma disciplina básica, não estou aqui me direcionando a alunos de quinto, sexto, sétimo, oitavo período de farmácia. Então, nós temos uma classe diversificada. Então, não vou me aprofundar demais nas classes terapêuticas, mas eu vou falar de como elas agem, tá? E antes disso, eu passei o final de semana pensando em algumas estratégias de deixar a aula um pouquinho mais dinâmica. Eu sei que a aula online perde um pouquinho essa dinâmica, a gente tem que ser, né? A gente tem que ser o mais dinâmico possível para melhorar o aprendizado de vocês. E eu pensei em algumas estratégias e eu vou adotar algumas. Por exemplo, eu consegui descobrir um programa de computador chamado de ImageScope. O ImageScope, ele é um programa de computador que ele simula um microscópio, tá? Então, como a gente não tem acesso agora ao microscópio, a gente vai ter acesso posteriormente nas aulas práticas, eu vou fazer aqui uma degustação, vamos dizer assim, do que a gente irá ver nas aulas práticas, tá bom? Então, esse ImageScope, ele é um microscópio virtual que você consegue ver as células do sangue, você consegue baixar lâminas digitais, e ele simula um microscópio, né? Então, vou mostrar para vocês algumas lâminas de tecidos que a gente já estudou nessa unidade, tá? Nessas unidades, na verdade. Eu tentei encontrar algumas lâminas de hipertrofia, hiperplasia, não consegui, mas eu vou mostrar para vocês alguns tecidos. Vamos lá. Eu vou aqui compartilhar a tela. Só um momentinho. Vou compartilhar a tela do computador com vocês. Estão conseguindo ver a tela do meu computador? Sim? Tá aparecendo, sim. Ótimo. Para mim, não. Vai já aparecer. Todo mundo está conseguindo visualizar a tela do computador? Sim, eu tô. Alguém não está conseguindo visualizar? Agora apareceu. Ah, tá. Ótimo. Então, vamos lá. Esse é o programa de computador, ImageScope. Vou abrir aqui ele. Ok. Agora eu vou abrir aqui uma lâmina digital. Vou começar com uma lâmina de sangue, para a gente dar uma olhada. Pronto, tá aqui uma lâmina de sangue. Estão conseguindo visualizar? Professor, não. Eu não estou conseguindo. Sim, estou. Agora Então, tá.
Tua internet Sim. está com sinal bom? Talvez seja isso. Está demorando a carregar porque teu sinal de internet não está muito bom. Agora eu estou vendo os globinhos vermelhos. Tá certo. Aqui a gente consegue ver as células vermelhas, tá? As hemácias. E elas têm esse formato no computador, no microscópio, né? Elas são discos avermelhados, a cor de rosa, né? E o centro dessas hemácias, elas são mais claras. Por quê? Devido ao formato da hemácia. O formato da hemácia é disco bicôncavo, então ele é achatado no meio. No meio da hemácia tem menos hemoglobina, e aí ela fica uma região mais clara, que a gente chama de halo central. Então, vamos medir aqui o tamanho da hemácia, o tamanho, para a gente saber mais ou menos o tamanho que essa hemácia possui. Então, essa hemácia aqui que eu medi tem mais ou menos 4 micrômetros e meio. É mais ou menos o tamanho da hemácia, vai de 3 a 7 micrômetros. Então, essa hemácia que eu medi aqui tem 4 micrômetros e meio. Lógico, tem hemácias maiores. E esses pontinhos arroxeados aqui são as plaquetas, tá? Vamos medir aqui uma plaqueta para a gente ver mais ou menos o tamanho dela. Então, tem 1,5 micrômetro, mais ou menos 1,1, 1,2. É mais ou menos o tamanho da plaqueta. É de 1 a 3 micrômetros. Esse é o tamanho normal da plaqueta. Tá? Então, essas duas primeiras células que nós visualizamos. A hemácia e as plaquetas. Percebam que essas células são as mais abundantes. Olha o tamanho dessa plaqueta aqui. Essa plaqueta está um pouquinho maior. Vamos diminuir aqui o zoom para a gente encontrar uma outra célula. Está aqui uma em cima. Essa célula aqui é um neutrófilo. Por que eu sei que essa célula é um neutrófilo? Que características ela tem que me faz a classificá-la como neutrófilo? Primeiro, é uma célula em que tem uma abundância de citoplasma. Essa é uma característica do neutrófilo. Não é exclusiva de neutrófilo, mas o neutrófilo tem um citoplasma abundante. Segundo, o núcleo do neutrófilo é segmentado. Ele é dividido em partes, né? E essas partes são unidas por linhas de cromatina. Então, esse neutrófilo aqui tem 3 segmentos. Está parecendo um rosto, inclusive, né? Os olhos, nariz e boca. Essa é outra característica do neutrófilo. A característica mais marcante do neutrófilo é que o citoplasma dele é rico em grânulos muito pequenos, e esses grânulos são cor-de-rosa. Então, esse é o neutrófilo. Esses grânulos cor-de-rosa, eles têm muito grânulo cor-de-rosa, que são grânulos neutros, e alguns grânulos arroxeados, bem pequenos. São chamados de grânulos, os grânulos arroxeados, que são bem poucos, são os grânulos primários. Esses grânulos primários, eles têm a capacidade, né, eles armazenam substâncias digestivas, enzimas digestivas. Quando esse neutrófilo ele fagocitar micro-organismos, esses grânulos primários vão agir digerindo esses micro-organismos. E os grânulos secundários são ricos em lisozimas e proteínas que auxiliam na ação desse neutrófilo, tá? Vamos olhar outra célula aqui. Diminuir o zoom. Tá aqui. Essa célula aqui, ó, é o linfócito. O linfócito é uma célula pequena. Vou medir aqui o tamanho do linfócito. Tem mais ou menos, isso aqui tem 6 micrômetros e meio, mais ou menos, de extensão, tá? Qual a característica mais marcante do neutrófilo? Esse neutrófilo, esse linfócito. Esse linfócito, ele possui uma citoplasma pouco abundante, né, escasso. Esse citoplasma tem uma tonalidade azul celeste, né? Vejam aqui nessa janelinha com mais detalhes. A janelinha do canto inferior direito. Essa célula, ela tem um citoplasma rarefeito de tonalidade azul celeste. O núcleo dessa célula é arredondado, né? E é uma célula pequena.
Vamos olhar outra célula aqui. Então, perceba a diferença dessas duas células aqui, ó. O linfócito, que a gente viu, é uma célula branca de defesa, e o neutrófilo, tá? O neutrófilo, ele... Assistindo aula, mano. Só colocar aqui o microfone de vocês no mudo, tá bom? Para não dar ruído. E aqui nós temos o neutrófilo, as duas células que a gente visualizou. Essa outra célula aqui é o eosinófilo. Percebam que ela é um pouquinho diferente do neutrófilo. Qual a diferença? Primeiro, o eosinófilo, o núcleo dele é dividido em apenas 2 segmentos, na maioria das vezes. Um segmento aqui, outro aqui. Segundo, o citoplasma dele é abundante, igual ao do neutrófilo. Mas o que difere o neutrófilo do eosinófilo são os grânulos. Os grânulos do eosinófilo são maiores e são mais tingidos de laranja, são mais fortes a coloração. Essas células são especializadas em combater parasitas e também tem um papel muito importante na alergia. Ó, a diferença deles dois, o eosinófilo e o neutrófilo. O neutrófilo tem grânulos menores. O eosinófilo tem grânulos maiores. O neutrófilo tem grânulos cor-de-rosa. O eosinófilo tem grânulos mais alaranjados. Eu sei que essa coloração não está muito boa, né? O neutrófilo tem um grânulo bem alaranjado. Aqui tá parecendo cor-de-rosa também. Tá? Mas eu vou mostrar aqui procurar com imagem no Google. Para vocês verificarem com mais clareza. Vou colocar só eosinófilo que é mais fácil. Ó, essa daqui já mostra melhor que os grânulos do eosinófilo são alaranjados. Continuando. Então, nós já vimos neutrófilo, eosinófilo, linfócito. Vamos procurar outro aqui. Aqui nós temos outro linfócito, ó. Outro linfócito e outro neutrófilo. Mais 3 neutrófilos. Percebam que os neutrófilos são os mais abundantes quando se fala de células brancas. Outro neutrófilo. Esse aqui. Essa célula aqui é um monócito. Ela é um pouco mais diferente. Ela às vezes é confundida com o linfócito. Mas por que ela não é um linfócito? Primeiro, pelo tamanho. Né? Aí, os linfócitos são células maiores. Tá? Não estou conseguindo aqui medir. Não estou conseguindo medir. Mas essa célula é um monócito por quê? Primeiro, ela é uma célula grande, o citoplasma dela é um pouquinho mais abundante do que do linfócito. O linfócito tem um citoplasma bem rarefeito. E o linfócito tem uma célula pequena. Deixa eu ver se eu procuro aqui um linfócito perto. Tá aqui, ó. Esse é o linfócito.
que é uma célula menor, citoplasma bem rarefeito, tonalidade azul celeste. Já o monócito é uma célula maior, citoplasma mais abundante. O citoplasma do monócito é azul acinzentado. É um pouquinho mais apagado do que o citoplasma do linfócito. Essa célula aqui, ela é uma célula fagocítica que, quando ela migra para o tecido, ela vai se transformar em macrófago. Tá aqui, ó, linfócito e monócito. São duas células diferentes. Neutrófilo também. Então, a gente consegue distinguir as células do sangue pela sua morfologia, pelo seu formato, pelas suas características. Falta só mais uma, que são os basófilos. Ó, esses são os basófilos. Tem dois aqui. São células muito difíceis de ver, né? Uma coincidência muito grande de estarem dois aí, um do lado do outro. Essas células são células que o núcleo também é segmentado, é dividido em partes. E a característica mais marcante do basófilo são os grânulos citoplasmáticos, que são tingidos de roxo ou preto. E dão a essa célula esse aspecto estranho de célula suja, célula borrada, que a gente não consegue nem ver o núcleo. Esses grânulos arroxeados, escuros, são ricos em histamina e heparina. A histamina é uma substância que ativa o processo alérgico e a heparina é um anticoagulante. Então, essa célula, quando ela é ativada, quando ela reconhece um micro-organismo que causa alergia, ela gera liberação de histamina e desencadeia o processo alérgico, tá? São essas células aqui, os basófilos, tá? Percebam aqui esses grânulos bem escuros encontrados no citoplasma dela. Aqui é um outro monócito, tá? Então, a gente conseguiu aí verificar todas as células do sangue. A gente olha de uma perspectiva menor, a gente vê que existem poucas células brancas, esses pontinhos arroxeados. A grande maioria são hemácias. Vou abrir aqui uma outra lâmina para a gente analisar. Aqui é outra lâmina de sangue. Vou abrir uma lâmina de câncer de pele, chamada de melanoma. Melanoma, a gente viu na aula passada, né, a nomenclatura dos tumores. E a gente viu que todo câncer epitelial que termina com oma é benigno. E todo câncer epitelial que termina com carcinoma é maligno. Existem exceções, lógico. E uma delas é o melanoma. O melanoma, apesar de terminar com oma, ser uma célula, ser um câncer de célula epitelial, apesar de terminar com oma, ela não é uma neoplasia benigna, ela é uma neoplasia maligna. Então, perceba aqui essa fatia de tecido, né? É uma fatia transversal. O tecido ele foi cortado, foi fatiado transversalmente. Então, aqui nós temos a camada mais profunda da pele, né, e a camada mais superficial da pele. A gente está vendo a lateral dessa camada, tá? A gente está vendo de vista lateral. A camada mais profunda da pele e a camada mais superficial da pele. Aqui nós temos essa elevação dessa camada, é como se fosse um sinal. Esse melanoma, ele surgiu de uma mancha, de um sinal, e, né, esse sinal ele acabou adquirindo características malignas, né? Sofreu mutação genética. Então, quando você olha uma estrutura normal da pele, a gente vê aqui a camada epitelial mais escura, né? E as regiões mais profundas da pele, estão mais claras. Vamos dar um zoom aqui para a gente entender melhor. Então, aqui nós temos, ó, vou mostrar aqui, peraí. Aqui são as camadas da pele, né? Aqui a camada, a hipoderme, tá? Uma camada rica em tecido conjuntivo, né? É justamente, e fibras colágenas, justamente essa parte aqui que dá a elasticidade da pele.
E aqui nós temos as camadas epiteliais. Nós temos a camada basal, é chamada de camada germinativa, são ricas em células-tronco, e elas vão se dividindo e se diferenciando até se transformar em células mais superficiais da pele. Então, essa é a estrutura de uma pele normal. Agora vamos analisar, e aí percebam, ó, que essa pele ela descama. Essas células da camada superficial vão descamando, e as células da camada basal vão se diferenciando para dar origem a mais células superficiais. Agora, quando você olha esse sinal aqui, ó, nós temos aqui a camada superficial da pele, e nós temos uma grande quantidade de células, né, enegrecidas, escuras, ricas em melanina, né? Porque o melanoma, ele surge de um melanócito. O melanócito é uma célula encontrada na pele que produz melanina. Quanto mais melanócito a gente tem na nossa pele, mais melanina e mais escura vai ser a nossa pele, né? Mais rica em melanina ela vai ter. E aí algumas células de melanócitos, elas podem sofrer mutação genética. Essa mutação genética acontece principalmente por agentes carcinógenos físicos, como, por exemplo, a incidência de raio ultravioleta. Então, pessoas que pegam muito sol, né, principalmente sol ao meio-dia, né, tem essa incidência intensa de sol na pele, esse raio ultravioleta pode agir no melanócito e gerar uma mutação genética, e essa célula pode começar a se dividir de forma descontrolada e gerar um tumor. Então, para evitar melanoma, né, evite exposição excessiva ao sol. Quando for à praia ou locais com alta incidência de sol, use um chapéu, use protetor solar, evite se expor, né? Use sempre hidratante e sempre cuidado com a pele para evitar esse tipo de câncer, né? Se for observado um sinal, uma mancha na pele que sangra, ou que está aumentando de tamanho, ou que tem uma borda irregular, ela não é redondinha, ou que essa pinta está mudando de cor, né? Isso são características, né, que podem levar a um diagnóstico de um melanoma. Então, perceba que macroscopicamente, numa visão menor, numa resolução menor, a gente consegue ver essa mancha inteira aqui de células escuras, inclusive algumas já estão infiltradas na parte mais profunda, tá? Percebam que não existe uma delimitação clara entre células tumorais e células normais. A gente consegue ver onde estão localizadas as células tumorais, mas só que existem algumas regiões, ó, que já foram infiltradas. E aí, se for removido esse tecido, né, se não for removido com uma margem de segurança, né, remover além da fronteira, algumas células podem permanecer no organismo do paciente e gerar uma reincidência. Tá? Vamos olhar agora uma neoplasia benigna. Ó, esse aqui é um tumor inteiro que foi removido, uma neoplasia benigna. Percebam que essa neoplasia benigna, ela é envolta, né? Ela é circundada por uma camada de tecido conjuntivo, uma cápsula. Então, essas células todas aqui no interior são do tumor, que foi removido totalmente. Deixa eu ver se eu consigo baixar uma lâmina bem aqui de lipoma. Estão conseguindo entender, pessoal?
Alô? Sim. Ok. Deixa eu só baixar aqui uma lâmina de lipoma, que é um câncer benigno. Deixa eu ver. Condrossarcoma. Liposarcoma. Olha esse osteoma aqui, ver se vai dar para visualizar. Tá aqui. Baixou já. Ah, mas não tá tão claro. Deixa eu procurar outro aqui rapidinho. Um lipoma, uma neoplasia benigna de tecido adiposo. Ó, dá para perceber que essa massa todinha aqui, ela é uma massa tumoral bem homogênea e ela foi totalmente removida porque ela tem uma delimitação bem visível, tá? Deixa eu procurar bem aqui. Então, lipoma são aqueles nódulos de gordura. Ó, está aqui o lipoma, tá? Eu acho que até algumas pessoas devem ter esse nódulozinho de gordura aqui. Ele é uma neoplasia benigna. Quando você olha no microscópio, esse tecido ele é bem delimitado. O médico ele consegue remover esse tecido, né, neoplásico, mas ele não causa morte, ele não é perigoso, né? E ele pode ser removido cirurgicamente sem problema nenhum, tá? São esses nódulos de tecido adiposo, tá?
Agora existe o lipossarcoma. O lipossarcoma, ele já é maligno. Professor, esse nódulo pode sumir sozinho? Não, ele não vai sumir sozinho. Pelo contrário, ele vai aumentar, tá? Ó, o lipossarcoma, percebam que o lipossarcoma ele já tem uma estrutura mais irregular, né? Ele tem algumas projeções. Quando você olha no microscópio, ó, o lipoma, ele é bem redondinho, né? Ele é envolto por uma cápsula fibrosa. Já o lipossarcoma, não, ele pode invadir tecidos e gerar, né? Olha o tamanho desse lipoma aqui. Então, o lipossarcoma, olha o tamanho desse câncer. Enorme, né? Então, dependendo das características encontradas das células encontradas nesse tecido neoplásico, ele vai ser classificado como benigno ou maligno. Isso aqui é um lipoma, né? Aquela massa de gordurazinha arredondada encontrada abaixo da pele, né? É uma neoplasia benigna. Ele não vai sumir sozinho. Pelo contrário, ele vai aumentar, porque a neoplasia benigna ou maligna, ela tem um crescimento sempre vai continuar crescendo, né? Não vai parar de crescer, não. Então, vamos para a nossa aula. Né? Acho que já deu para entender, né? Pelas imagens do microscópio, deu para ajudar a entender algumas coisas que a gente já falou na aula passada. E hoje nós vamos falar sobre os tratamentos. Deixa eu tentar tirar essa janelinha aqui, chata. Enfim, essa barra preta aqui eu não estou conseguindo tirar. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o tratamento do câncer, né? Quais são os medicamentos, né? Quais as classes de medicamentos utilizadas para tratar alguns tipos de câncer. E, inclusive, vocês vão entender por que a gente estudou ciclo celular na aula passada, né? Às vezes o aluno, no início, não entende por que a gente estuda ciclo celular, por que a gente estuda mitose, GAP1, GAP2, síntese. Primeiro, as células neoplásicas têm uma característica muito interessante de elas estarem continuamente se multiplicando. Então, elas entram no ciclo celular e não saem mais, ficam se multiplicando. E segundo, os medicamentos que vão ser utilizados para barrar o crescimento dessa neoplasia vão agir justamente em etapas importantes do ciclo celular. Então, por isso que a gente precisa entender esse ciclo celular, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai lembrar, né? Neoplasia. O que significa neoplasia? A gente falou na aula passada que neoplasia significa crescimento, um novo crescimento, uma forma nova de crescer. Ou um tecido novo. Se refere a uma massa anômala, é um tumor, né? Só que esse tumor, ele é constituído de células neoplásicas. E esse tumor, ele tem um crescimento elevado, descontrolado comparado com as células do tecido normal. Então, quando você compara o crescimento de uma célula normal com o crescimento de uma célula neoplásica, a célula neoplásica cresce mais rápido, ela se multiplica mais rápido. E outra coisa, ela não é influenciada pelos mecanismos de homeostasia tecidual, porque o tecido ele libera substâncias que estimulam a mitose e quando precisa, e também libera substâncias que inibem a mitose quando não é necessário as células se multiplicarem. Então, assim, o tecido ele consegue manter o equilíbrio da população das células. O que acontece? As células neoplásicas, elas ficam independentes a esses estímulos. Então, para elas, não importam se os tecidos estão liberando substâncias que induzem a mitose ou que inibem a mitose, para elas não importa. Elas vão continuar se multiplicando e se multiplicando de forma rápida. Por isso que o tumor ele sempre vai crescer. As neoplasias são classificadas em dois grupos, né?
As neoplasias benignas, elas possuem algumas características que diferenciam das malignas. A primeira delas é que as neoplasias benignas são formadas por células diferenciadas, ou seja, células maduras. A neoplasia benigna ocorre apenas a perda do controle das mitoses. As células se multiplicam de forma rápida, tá? Mas essas células, mesmo se multiplicando de forma rápida, elas conseguem amadurecer, elas conseguem ativar alguns genes e inativar outros e gerar uma característica, né? Um amadurecimento morfológico. Então, essa é uma característica do tumor benigno. Segundo, as neoplasias benignas, elas são encapsuladas, elas são envoltas por uma cápsula fibrosa, que delimita muito bem a massa tumoral do tecido adjacente normal. Terceira, comparada com a neoplasia maligna, as neoplasias benignas, elas crescem de forma mais lenta, tá? E elas não têm a capacidade de formar metástase. Aquelas células tumorais, elas são muito bem aderidas umas às outras. Elas produzem proteínas de adesão. Então, essas células, elas não se desprendem facilmente. Elas não se desprendem, não geram metástase. E, nesse caso, por conta dessa característica de ter uma delimitação muito bem visível, o tratamento cirúrgico, ele é muito eficaz, tá? O médico, ele consegue remover cirurgicamente esse tumor com um grau de segurança muito grande, conseguindo remover a totalidade das células. Já as neoplasias malignas, elas são um pouco diferenciadas. Isso quer dizer o quê? Elas, além de perderem a capacidade de controle das mitoses, elas se multiplicam de forma descontrolada, elas também perdem a capacidade de se diferenciar, ou seja, de inativar alguns genes e ativar outros que geram umas características físicas. Então, elas ficam imaturas e com alta capacidade de proliferação. Essas células são tão imaturas que elas ficam mais parecidas com células tronco do que com células do tecido adulto. As células neoplásicas, elas crescem não por expansão, como as benignas, elas crescem por invaginação. Elas vão invadir o tecido, né, adjacente através de projeções, e aí vem a palavra câncer, né? Câncer é sinônimo de neoplasia maligna, porque essas projeções se assemelham às patas de um caranguejo, né? E caranguejo significa câncer, né? Lá no signo do zodíaco, o signo de câncer é representado por um caranguejo. Essas neoplasias malignas são constituídas por células que crescem muito rápido, comparada com a benigna. Elas têm uma alta capacidade de gerar metástase, né? Quando estão bem avançadas, aquela massa tumoral, quando está bem avançada, ela começa a fazer metástase. Por isso que é importante o diagnóstico precoce, de remover essa massa tumoral o quanto antes de gerar metástase. E o tratamento cirúrgico, na maioria das vezes, é paliativo, né? O médico, ele vai remover aquela massa tumoral, não para curar o paciente, mas para remover o máximo de células malignas e reduzir os episódios de metástase, né? Melhorar o tratamento. A cirurgia não vai ser de cura, apenas de melhora do tratamento. Aqui nós temos uma figura que representa essas duas características, né? As diferenças entre neoplasias benignas e malignas. Primeiro, a neoplasia benigna, que está do lado esquerdo, ela é composta por uma massa tumoral que cresce rápido, lógico, e esse crescimento é expansivo, elas aumentam de tamanho, essa massa tumoral vai aumentando de tamanho e vai se expandindo. Elas são envoltas por uma cápsula, né, que delimita bem o tumor com o restante do tecido, e elas são homogêneas, são parecidas umas com as outras. Já as neoplasias malignas, a gente consegue ver, né, regiões distintas da massa tumoral. Na neoplasia benigna, esse tecido ele é praticamente idêntico em todas as regiões. Na neoplasia maligna, a gente vê regiões de necrose, né, de morte celular, a gente vê regiões hemorrágicas, coisa que a gente não vê na neoplasia benigna, né? O tumor praticamente ele é idêntico em todas as regiões.
Na maligna, não. A gente vê regiões de morte celular, de necrose, regiões de hemorragia e regiões normais, né? Para o tumor. Essa massa tumoral, ela cresce por invaginações, né? O crescimento é invasivo, tem essas projeções aqui. E pode, no caso de câncer de pele, pode gerar ulcerações, pode gerar sangramento. Essas invaginações, elas podem acessar os vasos linfáticos e também acessar os vasos sanguíneos, né? Que são as duas vias de metástase, né? A via linfática e a via hematógena. São as duas vias em que as células conseguem se desprender da massa tumoral e ganhar o acesso à circulação, através dos vasos linfáticos ou através dos vasos sanguíneos. Rapidinho. Só para... Vou abrir aqui de novo. Porque para salvar o PDF eu tirei as animações. Mas eu gosto de utilizar as animações. Vou abrir aqui de novo. Enquanto isso, pessoal, tá dando para entender? Estão conseguindo acompanhar a aula? Oi? Alguém? Sim. Tá? Tudo ok. Tá dando para ver o barulho de furadeira aqui do vizinho? Tá. Faz parte. Infelizmente. Aí, tranquilo. Não tá atrapalhando muito não, né? Não. Que bom. Então, as neoplasias malignas, né, elas têm características bem marcantes. Primeira delas, elas se multiplicam independente da sinalização de estímulo de mitose. Ou seja, se aquele tecido em que ela está localizada está sinalizando para ela multiplicar ou não, isso não vai importar, ela vai continuar se multiplicando. Então, essa proliferação é autossuficiente. Outra coisa, ela também vai estar autossuficiente, ela vai estar insensível aos estímulos que inibem a proliferação. Então, o tecido, ele também libera substâncias que impedem a mitose. Mas essas células neoplásicas, elas ignoram todos esses sinais e continuam a fazer mitose. Outra característica é o potencial de replicação. Elas se multiplicam de forma indeterminada. E outra coisa, elas têm uma dificuldade de morrer por apoptose. Os mecanismos apoptóticos nas células tumorais estão bloqueados, né? Elas se tornam imortais, elas têm dificuldade de morrer. Outra característica é a angiogênese sustentada. Isso acontece só com as neoplasias malignas. Os tumores malignos, eles têm capacidade de estimular o crescimento de novos vasos sanguíneos que vão se dirigir até eles e vão levar suprimento sanguíneo. Então, as células tumorais, os tumores malignos, principalmente os tumores metastáticos, né, que invadem novos tecidos, eles estimulam a produção de novos vasos sanguíneos e esses novos vasos sanguíneos vão levar nutrientes e levar sangue para ele, oxigênio, para que ele continue crescendo. Então, essa angiogênese é muito importante para que essa massa tumoral continue a crescer. Outra característica, isso aí é exclusiva da neoplasia maligna, é a capacidade de invadir tecidos e gerar metástase, né? E isso acontece principalmente por conta das alterações de propriedade de adesão. Como eu falei para vocês, as células, elas ficam aderidas no tumor através da expressão de superfície de proteínas adesivas, como as caderinas. Então, caderinas são proteínas encontradas na superfície das células que aderem umas às outras, né? Uma espécie de cola. Nas células neoplásicas malignas, elas deixam de produzir essa proteína e elas se desprendem facilmente. E é justamente por conta dessa alteração na propriedade de adesão que as células neoplásicas
que os tumores neoplásicos, eles têm, né, propriedade de metástase. É uma das razões para ela ter capacidade de metastasear. E último, alguns tumores, não são todos, principalmente malignos, eles têm mecanismos de evasão do sistema imune. Que mecanismos são esses? São mecanismos que a gente vai estudar já já, que fazem com que o tumor se esconda, né, e impeça o reconhecimento das células do sistema imunológico e impeça a destruição das células tumorais. Então, são estratégias que o tumor tem para impedir a sua destruição pelo sistema imunológico. A gente já viu, quando a gente estudou o sistema imunológico, que existem algumas células do sistema imune que são responsáveis, que têm a capacidade de reconhecer células tumorais e destruí-las, tá? E é justamente esses mecanismos de evasão que vão estar modificados. As células não vão ser reconhecidas pelos linfócitos TCD8 nem pelas células NK. E, consequentemente, esses tumores eles vão crescer mais rápido porque eles não vão ser destruídos pelo sistema imune. Então, a gente viu na aula passada que as células neoplásicas, as células tumorais, elas possuem uma alteração, né, uma alta capacidade de mitose, ou seja, elas vão estar permanentemente no ciclo celular, gerando mitoses sucessivas. E alguns medicamentos utilizados no tratamento das neoplasias são os agentes antimetabólicos. São medicamentos que vão agir impedindo determinadas fases do ciclo celular. Por exemplo, alguns grupos de quimioterápicos, eles são agentes de ligação do DNA. E eles vão impedir a duplicação do DNA lá na fase de síntese do ciclo celular, lá na fase S. Que medicamentos são esses? São agentes alquilantes, são alguns antibióticos antitumorais e alguns compostos de platina que são utilizados no tratamento do câncer. Existem medicamentos também antimetabólicos que vão impedir a fase G2, que é aquela fase em que a célula vai produzir proteínas que são importantes para a mitose, como, por exemplo, as fibras do fuso acromático, os centrômeros, as fibras mitóticas. E existem medicamentos que inibem a formação desses microtúbulos, que são componentes necessários para a mitose. Então, a célula não vai entrar em mitose enquanto esses microtúbulos não forem totalmente sintetizados. Tá? E aí nós temos algumas substâncias encontradas em vegetais, como, por exemplo, os alcaloides encontrados numa planta chamada de Vinca rósea ou Cataranthus rosa. Alcaloide é uma classe de metabólitos encontrado em plantas. E esses alcaloides têm algumas propriedades farmacológicas. Exemplo de alcaloides que nós utilizamos, né? A cafeína. A cafeína é encontrada, né, na planta do café, na semente do café, né? E tem ação estimulante. A maioria dos alcaloides tem ação estimulante, como a cafeína, né, que é um alcaloide, a cocaína, que é encontrada no eritroxilon-coca, né, que é uma droga ilícita, mas é uma droga estimulante do sistema nervoso central. A teofilina e a teobromina também são alcaloides encontrados no chocolate, né? O chocolate, ele tem essas dois alcaloides que estimulam o sistema nervoso central, liberam serotonina e dopamina, dá uma sensação de prazer quando você come aquele chocolate, hein? Aquele chocolate ao leite, o meu amargo para quem gosta, aí tem várias opções. E existe uma planta, né, que eu vou mostrar para vocês. Eu creio que a maioria, se não todos, já viram essa planta. Eles vão se surpreender com essa planta, porque ela é comum no Nordeste brasileiro. E ela nasce naturalmente no meio das calçadas, em praças. Quem nunca viu essa plantinha? Hã? Quem nunca viu essa plantinha aqui? Hã? Não, professor, eu pensei que fosse melão de São Caetano. Não.
O nome dessa florzinha é chamada de vinca rosa, né? Ou Cataranthus rosa, é o nome científico dela. Ela é encontrada principalmente no Nordeste brasileiro e ela nasce espontaneamente, né? Ela tem alguns apelidos, como Maria Cagona, porque ela não é cheirosa, apesar de ela ser bem bonita, ela não tem um cheiro, não tem um odor tão agradável, né? Bem fedorento. E é justamente dessa planta, né, que se extrai 2 alcaloides extremamente importantes. A vincristina vincristina é um alcaloide encontrado em certas apocináceas, alguns tipos de planta, né, relacionadas à vinca, tá? A função dessa vincristina é justamente o que a gente estava falando, é impedir a formação dos tubos, dos microtúbulos do fuso mitótico, impedir que a célula entre em mitose. Tem outro alcaloide chamado de vinblastina. Ó, a vinblastina, tá aqui a estrutura molecular desse alcaloide. A vinblastina a vinblastina é um alcaloide que inibe a polimerização das proteínas do fuso mitótico, tá vendo aqui? Parando a divisão celular na fase de metáfase. Então, essas duas substâncias encontradas nessa planta, né, na vinca, elas são utilizadas para o tratamento de algumas leucemias, tá? De algumas leucemias. Principalmente leucemias infantis, leucemia linfóide aguda, por exemplo. O que é interessante é que o Brasil ele não detém essa tecnologia de isolamento desses alcaloides, né? São algumas indústrias americanas que produzem. E às vezes o Brasil ele exporta toneladas de planta para os Estados Unidos e compra, né, os frascos com a substância isolada. E uma ampola de vincristina e vinblastina pode chegar até R$6.000 cada ampola, que é utilizada no tratamento de câncer. Certo? Existem outras drogas como doxetasol e paclitazel, que são medicamentos também que impedem a polimerização das proteínas do microtúbulo e impedem a entrada da célula em divisão celular. Ou às vezes elas até entram em divisão celular, mas elas não concluem. E o que acontece, essas células que estão em constante mitose, elas acabam, né, tendo o seu crescimento prejudicado. Mas o que acontece? Esses medicamentos, eles bloqueiam o ciclo celular de todas as células. No nosso corpo, nós temos células que se multiplicam rápido. E essas células também são prejudicadas com a utilização de quimioterápicos, tá? Então, essas células, quando são bloqueadas, o seu ciclo celular são bloqueadas pelo quimioterápico, elas vão expressar efeitos colaterais. Então, esses medicamentos, eles vão agir tanto na célula neoplásica quanto em células boas, que a gente falou na aula passada, né? As nossas células são, de acordo com a capacidade de mitose, elas são divididas em células lábeis, células estáveis e células permanentes. Células permanentes, elas entram em estado G0 e não saem mais, elas não se multiplicam mais. Células estáveis, elas podem voltar a se multiplicar caso seja necessário. E as células lábeis, elas estão se multiplicando continuamente. Então, existem algumas células do nosso corpo que se multiplicam indeterminadamente, que se assemelham com as células tumorais. Então, são essas células lábeis que também vão ser prejudicadas com a quimioterapia. E onde são encontradas essas células lábeis? Na raiz do pelo, né? Essas células tronco da raiz do bulbo capilar, elas vão ter o seu ciclo celular bloqueado, e é o que vai acontecer, o cabelo vai ficar fraco e vai cair. Por isso que alguns quimioterápicos geram queda de cabelo. Outras células tronco que são encontradas no nosso corpo, que são células lábeis, que se multiplicam constantemente. As células da camada germinativa da pele,
né? Aquelas células-tronco que vão se multiplicar para se transformar em queratinócitos. A nossa pele se descama e as células basais elas vão se diferenciando para repor essa camada que foi perdida. Então, com o uso de quimioterápicos, essas células-tronco da camada germinativa também são bloqueadas. O que vai acontecer? A pele do paciente em quimioterapia vai ficar ressecada, pode haver sangramento, vai ficar com um aspecto ruim. A boca também vai ficar ressecada, né? Porque a camada mucosa da cavidade oral também tem células-tronco. Na verdade, não só na cavidade bucal. Em todo o trato digestivo, a camada interna é constituída de camada mucosa. E elas também, elas descamam e precisam ser substituídas através da diferenciação de células-tronco. Então, o indivíduo que está em quimioterapia, ele vai ficar com a boca ressecada, devido ao ataque do quimioterápico às células-tronco da mucosa bucal. O esôfago vai ficar ressecado também, devido ao ataque do quimioterápico às células-tronco do esôfago. Ele vai ficar com dificuldade de engolir, né? Porque essa mucosa é importante para produzir muco, né? Que lubrifica o esôfago e facilita a passagem do alimento na deglutição. A mucosa do estômago vai ficar comprometida também por causa do efeito do quimioterápico nas células-tronco da mucosa germinativa. E aí o indivíduo ele vai ter náusea, apresentar vômitos por conta disso. E a mucosa intestinal também vai estar comprometida devido ao efeito do quimioterápico nas células-tronco da mucosa. O indivíduo ele vai ter diarreia, constipação em decorrência disso. E existe também células-tronco na medula óssea, que vão produzir as células sanguíneas. Essas células-tronco também vão sofrer ataque dos quimioterápicos. E o paciente ele vai ter redução na produção de hemácia, redução na produção de plaqueta e redução na produção de linfócitos, de leucócitos de um modo geral. E qual a consequência disso? Redução na produção de hemácia faz com que o paciente ele evolua para um estado anêmico. Redução na produção de plaqueta faz com que o indivíduo possa ter sangramentos espontâneos e manchas pelo corpo, decorrente da baixa concentração de plaqueta no sangue. E redução na produção de células de defesa faz com que o indivíduo fique imunossuprimido e ele esteja com risco mais frequente a infecções. Indivíduos que fazem quimioterapia, às vezes, ficam com o sistema imunológico tão deprimido que precisam usar máscara para evitar qualquer tipo de infecção. Ficam muito debilitados. Então, existem medicamentos também que agem na fase G1, que bloqueiam, por exemplo, a síntese do DNA. Como, por exemplo, o metotrexato. O metotrexato é um medicamento que bloqueia o metabolismo do ácido fólico. O ácido fólico, também conhecido como vitamina B9. Esse ácido fólico, ele é importante para produzir a letra T do DNA, chamada de timidilato. Então, o adenilato, o guanilato e o citosinilato, eles são produzidos de forma independente, sem precisar de mais nada pelo corpo. Mas o timidilato, a letra T do DNA, ele só é produzido na presença de vitaminas B9 e B12. Por isso que essas vitaminas são importantes para a divisão celular. Toda célula que está em divisão precisa de vitamina B9 e B12 para duplicar o seu DNA. Então, o uso de medicamentos que bloqueiam o metabolismo do ácido fólico, como o metotrexato e azatioprina, né, eles impedem a multiplicação celular. Se as células não conseguem se multiplicar, as células tumorais, o tumor não cresce. Então, aqui nós temos, antimetabólicos que inibem a síntese do timidilato e vão impedir a produção de DNA. Os antagonistas das purinas, que são um tipo de base nitrogenada, né, encontrado nos nucleotídeos de DNA, as bases púricas adenina e guanina, que possuem um anel hexagonal e um pentagonal, são duplo,
são bases nitrogenadas que têm duplo anel. A dactomicina e derivados, elas se ligam às fitas de DNA e impedem que a RNA polimerase se acople. A RNA polimerase é uma enzima que transcreve o DNA. Ela transforma o DNA, ela pega o molde do DNA e produz uma fita de RNA complementar, um processo de transcrição. Quem faz essa transcrição é a RNA polimerase. Então, o bloqueio da RNA polimerase impede a produção de RNA mensageiro e, consequentemente, impede a produção de proteínas que são importantes para o funcionamento da célula. O bloqueio dessa RNA polimerase impede a sobrevivência da célula. A célula tumoral morre. Não só a tumoral, mas todas as células que estão em contínua produção de proteínas. Hidroxiureia, né, e a pala são inibidores dos ribonucleosídeos, ribonucleosídeo redutase, e impede a síntese das pirimidinas. As pirimidinas são as outras bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas são divididas em duas classes, as púricas e as pirimídicas. As púricas, adenina e guanina, que tem bases duplas, que tem anel duplo. E as pirimidinas são timina, uracila, e citosina. Então, são essas as bases pirimídicas. Uracila, timina e citosina. Existem medicamentos também, os agentes alquilantes, que formam derivados com DNA, se ligam ao DNA e impedem, bloqueiam o DNA. Existem enzimas também que são utilizadas como antimetabólicos que bloqueiam a síntese de proteínas. E alcaloides vegetais, como a gente viu, a vincristina e a vinblastina, e os taxóis, eles inibem a polimerização dos microtúbulos importantes na produção, na execução da mitose. Então, aqui nós temos o metabolismo, né, a síntese das bases púricas e pirimídicas para produzir DNA e RNA. E aqui nós temos o ácido fólico, que é a vitamina B9, que ela é utilizada para produzir várias reações químicas para produzir o timidilato, que é a letrinha T do DNA, que vai ser utilizado para produzir DNA. Então, o bloqueio dessa enzima de hidrofolato redutase, que aqui é feita pelo metotrexato, impede a formação do timidilato e impede a duplicação do DNA. Existem outros medicamentos que também são que inibem a produção de DNA, como as sulfas, né, antibióticos, medicamentos que se assemelham a um metabólito importante da bactéria, chamado de ácido paraminobenzoico, ou PABA. Esse PABA ele é utilizado pela bactéria para produzir o dihidrofolato e, consequentemente, sintetizar o timidilato. Esses medicamentos, como as sulfas, elas impedem essa metabolização do PABA para produzir o timidilato. Tanto as sulfas como o trimetoprim. O trimetoprim também é um bloqueador da síntese do timidilato e vai impedir a produção de DNA também. Inclusive, ele é um medicamento utilizado como antifúngico e bactericida em pomadas, provavelmente uso tópico, né? O sulbactam e o trimetoprim são medicamentos de uso tópicos, principalmente. E aqui nós temos os mecanismos de apoptose, as rotas de ativação da apoptose. Então, nós temos aqui a rota da ATF6, que são reações químicas que acontecem na célula. Então, quando o ATF6 é ativado, isso vai induzir a ativação da apoptose da célula. Ou a via da PERC, ou via da IR1-alfa, ou do receptor IP3. São 4 rotas
que vão ativar a apoptose, a morte celular programada. Existem alguns medicamentos que estão sendo comprovado que eles ativam essas rotas de apoptose e que induzem a morte de células, principalmente células tumorais. E são medicamentos, inclusive, de conhecimento comum já, utilizado para outras doenças, como, por exemplo, a metformina. A metformina é um medicamento utilizado no tratamento do diabetes. Eles aumentam a recaptação de glicose pelos tecidos periféricos. E essa metformina já está sendo comprovado que ela ativa a via ATF6 e induz a apoptose. Inclusive, alguns estudos já mostram que pacientes que usam metformina, pacientes oncológicos, se usam metformina, eles respondem melhor ao tratamento. E, inclusive, pacientes que usam metformina, eles têm menos predisposição ao aparecimento de alguns tipos de câncer. Então, diabéticos que usam metformina, eles estão protegidos, né? Reduzem a chance de alguns tipos de câncer. Existem algumas outras substâncias encontradas em alimentos que podem ajudar na prevenção de câncer, como, por exemplo, o resveratrol. O resveratrol é uma substância antioxidante encontrada no vinho e encontrado também nas uvas, né? Tintas, né? Essa substância, ela estimula a ativação do receptor de IP3 e gera a ativação da apoptose, né? Pela via da caspase. Então, a ingestão constante, né? Regrada de uvas e vinhos pode prevenir o aparecimento de alguns tipos de câncer. E também o ácido gálico, que é uma substância também encontrada em alguns vegetais, principalmente que possuem taninos. E esse ácido gálico também ele ativa os complexos BCL e MCL, que induz a ativação da apoptose também. Como a gente falou, alguns tipos de câncer, eles desenvolvem mecanismos de escape tumoral. Eles conseguem fugir do sistema imunológico. Como que isso acontece? Vamos lá. Primeiramente, células tumorais, elas são reconhecidas pelos linfócitos TCD8. Por quê? Porque essas células, elas expressam na sua superfície proteínas aberrantes, né? Então, todas as células do nosso corpo possuem uma proteína de superfície chamada de MHC1. Essa proteína, ela expressa pedaços de proteínas que as nossas células produzem. E esses pedaços de proteínas são reconhecidos pelo linfócito T, como normais ou estranhas. Então, toda célula do nosso corpo, elas vão expressar na sua superfície, através do MHC de classe 1, fragmentos de proteínas próprias, proteínas do nosso próprio corpo. E aí os linfócitos T, ao chegarem perto dessas células, reconhecem que aquela célula é normal. Então, esse MHC de classe 1 é um mecanismo de autoconhecimento, né, de identificação do próprio e do não próprio. O que acontece é que algumas células tumorais, elas são reconhecidas justamente pelo MHC de classe 1. Por quê? Porque células tumorais acabam produzindo proteínas estranhas. Tá? E essas proteínas estranhas são expressas na superfície. Então, as células normais, elas acabam sendo reconhecidas pelos linfócitos T, CD8, através da expressão de proteínas de superfície. E isso acaba impedindo o mecanismo de ataque do linfócito TCD8. Evitam que sejam destruídas, né? Porque o linfócito TCD8 reconhece aquela célula como própria, como do próprio organismo. Já as células tumorais, o que acontece? Elas expressam proteínas aberrantes, porque elas têm mutação genética, e essas mutações genéticas produzem proteínas estranhas. Essas proteínas estranhas também são expressas no MHC de classe 1, né, que é o MHC de identificação, e ao serem confrontadas pelo linfócito TCD8, essas células tumorais são reconhecidas como estranhas.
como alteradas. E o que acontece? O linfócito TCD8 destrói essa célula, induzindo a apoptose dessa célula tumoral. Então, a expressão dessas proteínas aberrantes são reconhecidas pelo linfócito TCD8, né, como estranhas, e ativam o mecanismo de destruição das células pelas células TCD8. Só que existem algumas células tumorais que elas não produzem MHC de classe 1. Então, se elas não produzem MHC de classe 1, elas não vão expressar proteínas aberrantes na superfície. Na verdade, não vão expressar proteínas nenhuma. E aí, essa não expressão de MHC de classe 1, elas fazem com que essas células tumorais fiquem invisíveis às células de defesa. Tá? Lógico, tem algumas poucas células de defesa que atacam qualquer célula que não tem MHC1, tá? Mas isso é em pequena quantidade. Mas, na maioria das vezes, os linfócitos TCD8, elas não atacam células que não têm MHC de classe 1. Então, as células tumorais, elas ficam invisíveis. Isso é um dos mecanismos de escape tumoral mais comuns. Mas o que acontece com a célula tumoral quando ela é reconhecida pelo linfócito TCD8? O que acontece é o seguinte. Nós temos essa imagem aí, no canto superior direito da tela de vocês, onde tem duas células, uma azul e outra verde. Essa técnica, essa imagem foi filmada em microscópio. E essa técnica é chamada de imunofluorescência. Você utiliza anticorpos com fluoróforos, com substâncias que brilham no escuro, e marcam essas células em cores diferentes. Então, a célula azul é uma célula tumoral e a célula verde é um linfócito TCD8. O que acontece? Essa célula tumoral, ela é reconhecida pelo linfócito TCD8 porque ela possui proteínas, né, fragmentos de proteínas aberrantes na superfície, que estão expressos no MHC de classe 1. Quando esses fragmentos de proteínas são reconhecidas pelo linfócito TCD8 como estranhas, elas se ligam de forma mais forte na superfície dessa célula tumoral e elas vão transferir para essa célula tumoral dois grupos de substâncias que estão aí representados como esses grânulos vermelhos e azuis. Que substâncias são essas? As perforinas, né? Como o próprio nome sugere, elas vão perfurar a superfície da célula, a membrana plasmática da célula, e essa célula vai morrer porque ela vai começar a perder conteúdo interno, né? Ela vai ter vazamento de citoplasma. E o outro grupo de substâncias são as granzimas. As granzimas, elas vão estimular a apoptose dessas células. Então, essas células tumorais, elas vão morrer devido à ativação desses dois mecanismos. A ativação do mecanismo de apoptose e o mecanismo de perfuração da membrana promovida pelas perforinas. Aqui nós temos outra técnica, a mesma técnica, só que a gente utiliza um outro corante, né? A gente utiliza um corante chamado de laranja de acridina. Esse laranja de acridina, ele só é incorporado pelas células que estão entrando em apoptose. E como é que as células entram em apoptose? Elas começam a regredir de tamanho e formar corpos apoptóticos. Elas murcham até que elas começam a formar projeções, elas degradam seu DNA e o seu citoplasma, formando esses corpos apoptóticos. Então, quem que ativa esse mecanismo de apoptose? A célula TCD8, quando reconhece essa célula como estranha. Então, vem surgindo, através desse conhecimento, vem surgindo, né, um ramo, né, um tratamento mais inovador para a quimioterapia. É um tratamento que tem menos efeitos colaterais, que é chamado de imunoterapia. Qual a função da imunoterapia? É estimular o sistema imunológico para que ele seja mais eficaz no combate às células neoplásicas. Por quê? A quimioterapia, os medicamentos, eles não são seletivos. Eles atacam tanto células boas quanto células tumorais. E isso gera muito efeito colateral. Mas as células do sistema imunológico,
elas conseguem distinguir o que é bom, o que é célula normal, de o que é célula tumoral. E elas atacam especificamente as células tumorais. Então, quando você estimula o sistema imunológico do paciente, esse tratamento ele fica mais eficaz, porque as células de defesa vão atacar com mais força, com mais voracidade, essas células tumorais. Então, ó, a quimioterapia, né, elas vão atacar tanto células sadias quanto as células cancerosas, né? Quimioterapia, há uma destruição de células de forma geral, não selecionadas. Os fármacos atacam as células boas e as células doentes. Então, as células sadias, elas guardam individualidades do paciente. Elas são reconhecidas como células do próprio paciente. Elas expressam proteínas comuns, né, através do MHC de classe 1. E elas são reconhecidas pelas células de defesa como células do próprio organismo. As células cancerígenas, elas têm um padrão diferente das normais. Elas expressam proteínas aberrantes. Elas produzem proteínas que também podem criar uma espécie de máscara, de bloqueio, né? E fugir do sistema imunológico. Então, alguns tumores, né, não são reconhecidos pelo sistema imunológico como nocivo ao organismo. Então, algumas células tumorais, elas têm um mecanismo de escape tumoral, elas conseguem se esconder. As células de defesa, elas, quando reconhecem uma célula estranha, como uma célula tumoral, elas criam um processo inflamatório e estimulam o ataque e destruição dessas células infecciosas, essas células danosas do corpo, né? Não só por células neoplásicas, mas também por células infectadas por vírus. Os próprios vírus e bactérias são destruídos pelas células de defesa. Então, normalmente, algumas células de defesa, alguns linfócitos, reconhecem as células cancerígenas, tá? Alguns tumores, eles acabam se escondendo das células cancerígenas, e esses tumores, eles crescem mais rápido, porque não são destruídos. Eles desenvolvem mecanismo de escape tumoral, como, por exemplo, a não expressão de proteínas aberrantes na superfície, que é o mecanismo que o linfócito reconhece as células aberrantes. E o que é a imunoterapia? É desenvolver medicamentos que reforcem o sistema imunológico e também que bloqueiem a produção dessas proteínas que geram, né, uma invisibilidade das células tumorais. Dessa forma, o organismo reconhece o tumor e passa a atacar ele com mais eficácia. E aí, quando você associa a imunoterapia com a quimioterapia, o tratamento fica bem mais eficiente. Como a quimioterapia, como a gente já falou, ela ataca células boas, e é justamente esse ataque às células boas que geram os efeitos colaterais, né? Os quimioterápicos geralmente são administrados via intravenosa, através de soro. E nós vamos citar alguns efeitos colaterais da quimioterapia. Por exemplo, irritabilidade. Pessoas que estão em tratamento quimioterápico, eles ficam irritáveis muito fácil. Por quê? Porque o sistema nervoso central está sendo agredido por essa quimioterapia, por esse medicamento. Eles também têm dores de cabeça decorrente desse sofrimento do sistema nervoso central. Não só o sistema nervoso central, mas o corpo como um todo está sofrendo, né? Está produzindo proteínas inflamatórias e isso gera essa irritabilidade e dor de cabeça. Calvície, né? A alopecia, queda de cabelo. A gente falou que essa alopecia é causada pelo ataque do quimioterápico às células tronco do bulbo capilar. Problemas hepáticos, né? Alguns indivíduos que fazem quimioterapia, eles podem desenvolver inflamações do fígado. Por quê? Porque o fígado é um órgão muito versátil e uma das funções do fígado é desintoxicação. Como os medicamentos são substâncias tóxicas, né? Até alimentos, qualquer substância que é estranha ao corpo, ela vai ser destruída e eliminada através do metabolismo hepático. E quando o indivíduo ele é submetido à quimioterapia, esse fígado também vai ser agredido e ele pode gerar alterações no fígado. O indivíduo geralmente também tem muita mudança de humor, ele fica irritável muito fácil.
e perda de peso, né? Por quê? Ele vai ter anorexia, né? Perda do apetite, e também vai ter vômitos, diarreia, né? Desidratação. Por conta disso, ele acaba perdendo muito peso. O indivíduo também vai ter aumento, né, do risco de hematoma e de sangramento, risco de infecções e evolução para um quadro anêmico. Por que isso acontece? Esses 3 efeitos colaterais estão associados ao ataque do quimioterápico à medula óssea. As células tronco da medula óssea, que se multiplicam muito rápido, vão ser agredidas, vão ser bloqueadas pela quimioterapia. Então, se essas células tronco elas não se multiplicam, elas vão deixar de produzir plaqueta em grande quantidade, em quantidades normais. Elas vão deixar de produzir leucócitos, células de defesa, em quantidades normais, e vão produzir hemácia também em pequena quantidade. O que acontece? O indivíduo ele vai entrar em estado anêmico, devido à baixa produção de hemácia, ele vai ter risco de sangramento e de hematomas devido à baixa produção de plaquetas, e ele vai ter um risco de infecção muito grande, porque as células de defesa do corpo vai estar reduzida na corrente sanguínea. O indivíduo ele vai ter pele seca, porque a quimioterapia também vai atacar as células tronco, vai bloquear as células tronco da camada germinativa da pele. Esse indivíduo também vai ter alterações cognitivas, né? Dificuldade de aprendizado, de memorização, né? Que estão inerentes ao processo de sofrimento do sistema nervoso central. O indivíduo ele vai possuir náuseas, vômito, constipação e dificuldade de deglutir devido ao ataque da quimioterapia às células tronco da mucosa gastrointestinal, né? O ataque das células tronco do estômago vai alterar a mucosa gástrica, gerando náusea, vômito. O ataque das células tronco do esôfago vai dificultar a produção de mucos e, consequentemente, uma dificuldade de deglutir. E o ataque da quimioterapia às células tronco da mucosa intestinal gera constipação. O músculo também vai sofrer, porque existem células tronco no músculo esquelético. Inclusive, essas células tronco elas vão se transformar em células do músculo esquelético quando forem estimuladas. Quando o indivíduo entra na academia, o músculo ele vai entrar em hiperplasia e em hipotrofia também. As células tronco da musculatura, chamadas células satélite, elas vão se diferenciar em músculo esquelético. Então, essas células tronco elas vão estar bloqueadas e acabam reduzindo a homeostasia muscular e gerando dor. As células germinativas também vão estar sendo bloqueadas pela quimioterapia. Os testículos e os ovários vão estar sendo bloqueados. Essas células das gônadas, né, testículo e ovário, elas se multiplicam muito rápido também. E elas vão ter bloqueio, né, através da quimioterapia. Isso pode gerar uma perda da libido. Por quê? Porque as gônadas também têm a capacidade de produzir hormônios sexuais, testosterona, progesterona, estrógeno. E a baixa produção desses hormônios gera uma perda do apetite sexual. E também gera problemas de fertilidade, decorrente da baixa produção de espermatozoide ou baixa produção de óvulos, tá? Então, percebam que todos esses efeitos colaterais, basta a gente associar o efeito do quimioterápico nas células tronco de alguns tecidos. Por isso que é importante entender como que as células neoplásicas, elas perdem a capacidade de controle da mitose, né? Elas estão ali constantemente no ciclo celular e os quimioterápicos vão agir em etapas específicas do ciclo celular e também ao bloquear o ciclo celular das células neoplásicas, o quimioterápico também bloqueia o ciclo celular de células boas, células lábeis, células tronco encontradas no nosso corpo e acaba gerando efeitos colaterais graves. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido a aula. E aí eu deixo aberto as perguntas.